Como nasce um time campeão da NBA? Ou melhor, como nasceu o último campeão, o Boston Celtics? Quantas trocas foram envolvidas? Quantos jogadores chegaram? Quantos jogadores saíram? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá? O processo de montar um time campeão na NBA não é nada simples. Envolve muitas escolhas de draft, envolve muitas trocas de técnico, envolve muitas trocas de jogadores. E não dá para dizer que é só esses caminhos, né? Porque tem várias coisas que afetam um time, que afetam um momento, que afetam aquela temporada específica que o time foi campeão. Fatores internos e também externos. Às vezes você monta o seu time e naquele ano acontece uma coisa específica que o seu time não conseguiu ser campeão, mesmo sendo o melhor da temporada, e no final você nunca mais volta a ser competitivo. Quantos casos a gente já viu assim na NBA? Quantos casos de jogadores super talentosos que nunca ganharam um título e quantos casos de zebras que a gente viu também sendo campeões, não é mesmo? Se existisse um roteiro, as franquias que não têm títulos já teriam ido por ele, não é? Mas além do roteiro, além das trocas, além das escolhas de draft, também precisa contar um pouco com sorte. E é sobre esse overview que a gente vai falar no vídeo de hoje, especificamente contando como foi formado o quinteto titular do atual campeão da NBA, o Boston Celtics. Para começar a contar essa história, a gente tem que voltar lá para 2012 e 2013. Vamos lá? Sofrendo com lesões nos anos anteriores, o Boston Celtics chega aos playoffs dos anos 2012 e 2013, talvez até com um pouco menos de esperança do que eles gostariam de ter para resultados finais, para o futuro naqueles playoffs. E bem, essa falta de esperança ela foi meio que acertada, né? Afinal, foi a primeira vez na era Garnett e Pierce que esse time caiu na primeira rodada dos playoffs, perdendo para os Knicks em 6 jogos. A passagem dessa dupla pelos Celtics rende um vídeo sozinho, afinal, foi desde anos com muitas lesões, como a gente acabou de comentar, até um grande campeonato, não é? Mas naquele momento as coisas pareciam que não iam mais para frente, pelo menos esse era o sentimento de parte da imprensa e também de parte da torcida no final daquela temporada. O primeiro sinal de que aquele time não conseguiria ir mais para frente pode se traduzir um pouco na idade dos jogadores. Garnett e Pierce tinham respectivamente 34 e 35 anos no final daqueles playoffs. Além disso, depois da derrota para os Knicks naquele jogo 6, Doc Rivers comunicou ao time que deixaria o Boston Celtics para a próxima temporada. Bem, já começava a se desenhar ali um possível rebuild. O seu técnico que conseguiu ser campeão está saindo, as suas estrelas estão começando a ficar mais velhas. O sentimento, como eu falei, era de que não dava para ir mais tão longe com aquele núcleo. Então, Boston Celtics tomou o seu primeiro passo para o rebuild, para a construção do time que a gente tem hoje, que foi trocar Paul Pierce e Kevin Garnett. Mas, para a troca acontecer, precisa ter outro time interessado, não é? E esse outro time interessado em dar um up no seu elenco e tentar um famoso all-in, né, para ver o que dá, era o Brooklyn Nets. Você talvez já deve conhecer essa história, ou pelo fato da gente estar no futuro, a gente sabe que não deu muito certo. Para os Nets, pelo menos. Mas a questão é que na época não era tão absurdo assim. Os Nets queriam muito ter um time competitivo e o Boston Celtics estava se desfazendo dessas duas estrelas. Então parecia meio lógico a troca. A questão é que a troca saiu muito caro. Então quando você investe muito, é tecnicamente um investimento de alto risco, sabe? Poderia dar certo para os Nets, poderia ter dado bem certo. Mas também poderia ter dado muito errado e é o que a gente vai ver agora, foi o que aconteceu. No dia 28 de julho de 2013 é oficializada a troca entre os dois times. O Brooklyn Nets recebe Kevin Garnett e Paul Pierce e o Boston Celtics recebe alguns jogadores e 3 escolhas de primeira rodada, além de um direito de troca no draft, sendo essas escolhas de 2014, 2016 e 2018 e essa escolha swap de 2017. Na ótica da temporada 13-14, é óbvio que o melhor time ali, quem tinha saído melhor, era o Brooklyn Nets. Afinal, eles tinham 2 estrelas, uma esperança de conquistar alguma coisa, e o Boston Celtics ficou com seu triste sad tree,
né? Que inclusive virou meio que piada na imprensa naquela época. Mas se engana também quem pensa que o Celtics ficou com a famosa terra arrasada. Não era bem isso, o time não era tenebroso, não era bom, obviamente não ia competir por campeonato, mas ainda tinha Rajon Rondo, era uma estrutura ainda, vamos dizer assim, que não era para topo de draft, para pegar tipo a primeira escolha ou ficar com a pior campanha. Mas, como eu falei, essa era a ótica para a temporada 2013-2014, em que se enxergava o Nets como vencedor dessa troca. Porém, lendo algumas matérias e reportagens da época para poder preparar o roteiro, eu encontrei uma que o jornalista colocava o Brooklyn Nets como vencedor, mas desenhava um cenário um pouco caótico e que seria difícil de acontecer, mas caso acontecesse, os Nets teriam pago um preço muito alto, principalmente no futuro, nessa troca com o Boston Celtics. E qual era esse cenário? O time não entrosar, as duas estrelas que chegaram no time sentirem a idade e não conseguirem ir longe, e os Nets acabarem sem futuro e sem grandes estrelas no time para tentar um campeonato. E o que aconteceu? Exatamente isso. Basicamente, a dupla só iria conseguir ganhar uma única série de playoffs em sua passagem pelo Brooklyn Nets, que vamos dizer que não foi nem tão longa assim, né? Na verdade, para um deles foi só de 1 ano. 2 anos depois dessa troca, na verdade 2 anos não, né? 2 temporadas depois dessa troca, o Brooklyn Nets teria simplesmente a segunda pior campanha da conferência. Eu acho que nem esse cenário caótico que eu estava lendo imaginou que 2 anos depois daquela troca, os Nets estariam tão mal. Cara, simplesmente deu tudo errado. Hoje a gente vê aqui na atualidade da NBA grandes times que têm pelo menos grandes estrelas, grandes jogadores que funcionam muito bem no papel, mas o papel não joga, né? Então quando eles entram em quadra, parece que nada funciona direito. E foi exatamente o que aconteceu com o Nets. Há 2 anos atrás? Também, mas no momento eu estou falando sobre 2013, 2014 e 15 e 16. The Boston Celtics select Jaylen Brown. Terra arrasada de um lado, muita esperança do outro. O time do Celtics nem era tão ruim assim depois das trocas. Eu não vou nem me alongar muito, eu só vou trazer 2 informações. 2016, terceira escolha geral do draft, Jaylen Brown é selecionado pelo Boston Celtics. Obviamente, uma daquelas escolhas que a gente comentou que veio do time na troca envolvendo Garnett e Pierce. Como se não fosse o suficiente, a escolha do ano seguinte, de 2017, do Brooklyn Nets, não era necessariamente do Boston Celtics, mas eles tinham direito de troca caso os Nets tivessem uma posição melhor do draft do que o Boston Celtics. Essa pick swap, ela mal foi citada pela imprensa na época. Era meio que tipo, olha galera, rolou isso tudo aqui, 3 escolhas de draft e rolou uma pick swap. Por quê? Como é um direito só de troca de posição, o esperado era que os Nets não estivessem tão mal assim para o draft de 2017. Então, às vezes, meio que não compensa trocar, ou tipo, a expectativa na verdade é que o Boston tivesse pior. Mas com toda a terra arrasada, o Brooklyn Nets, naquele ano, tinha simplesmente a primeira escolha geral do draft. Obviamente, Boston exerceu o direito de troca, subiu para a primeira e ainda negociou com o Philadelphia 76ers para descer para a terceira escolha geral, onde ali draftaria Jason Tatum, o segundo nome grande para esse time, que com certeza é uma das peças fundamentais para a construção do atual time campeão. Olha, eu vou te falar, para draft existe sorte, existe competência, existe saber selecionar jogadores, existe saber evoluir os jogadores. Cara, o Boston Celtics teve tudo isso. Assim, masterclass histórico. Foi trocas e escolhas que foram muito bem aproveitadas. Óbvio, né? Para cada Boston Celtics, vários times tentam e dá errado. A própria primeira escolha de draft do Philadelphia 76ers, né, essa que eles trocaram, simplesmente não teve futuro na NBA. Mas o Boston Celtics conseguiu. Cara, conseguiu com muita sorte, muita competência, muita habilidade de negociação e contando também com o desempenho terrível do Brooklyn Nets. Passada a parte difícil do vídeo para mim, que sou torcedor do grandioso Brooklyn Nets, que obviamente não iria, né, repetir toda cagada de mandar um monte de escolha em troca de um jogador e não dar em nada e não ser campeão, a gente precisa falar ainda sobre a troca do técnico que rolou naquela mesma temporada.
Como eu já tinha comentado, o Doc Rivers, no final do jogo contra os Knicks, onde o time foi eliminado, chegou para os jogadores e mandou a real que ele ia sair do Celtics. Como ele era um treinador bem renomado na época, não que ele não seja hoje em dia, mas com toda certeza na época ele era bem mais, a troca demorou um pouco, mas ele acabou indo parar nos Clippers. Parte do rebuild de um time, com certeza, passa pela troca do técnico também. Em geral, funciona mais ou menos assim, né? Eles começam a trocar os jogadores e o técnico também assume ali uma nova direção. Nesse caso, o Boston Celtics optou por ninguém mais, ninguém menos que Brad Stevens, hoje General Manager do time. Na época ele vinha de uma carreira bem vitoriosa no college e era especulado se ele ia querer ou não largar essa carreira vitoriosa para vir para a NBA. E ele também veio bem jovem, pelo menos bem jovem, para um técnico comandar uma das maiores franquias da história, que era o Boston Celtics. Era uma aposta e que hoje a gente pode falar com tranquilidade que era uma aposta que deu muito certo. Uma das histórias legais dessa troca de técnico do Boston Celtics é que o Doc Rivers, assim, de algum modo, participou da contratação de Brad Stevens. Doc Rivers contou em uma entrevista que 4 semanas antes de Brad Stevens ser contratado pelo Celtics, um GM ligou para ele pedindo uma indicação sobre o trabalho de Brad Stevens, o que ele achava, e o Doc confirmou na época e falou também depois em entrevista que era mais uma questão se o Brad Stevens queria deixar a carreira vitoriosa dele do college para ir para a NBA do que se ele teria capacidade de treinar um time da NBA. Ele sempre acreditou muito no trabalho do Brad Stevens e assim ele meio que começou a recomendar para os GMs da liga o trabalho desse técnico, desse jovem técnico do college. Em uma das partes da entrevista ele até comenta que, eu tava aqui indicando o cara há 4 semanas atrás e agora ele meio que roubou o meu trabalho. Então nós já tivemos a troca do técnico, já tivemos a troca dos jogadores, já estamos projetando e já falando também sobre as escolhas de draft. Esse é o momento da gente avançar alguns anos depois, agora falando das outras trocas que completaram esse quinteto titular do Boston Celtics. Vamos lá? Mas antes de seguir contando essa história de sucesso das trocas que formaram esse quinteto titular, a gente precisa falar também que, como é um processo difícil, como é um processo trabalhoso e que também envolve sorte, o Boston Celtics tentou outros caminhos antes de chegar nesse quinteto titular. Caminhos esses que não deram certo, né? Eu acho que a troca mais evidente para falar desses erros que os Celtics cometeram no caminho até chegar nesse time foi a contratação do Kyrie Irving. E assim, a contratação do Kyrie em si, a troca, não é necessariamente um erro. Mas, na época não soava ruim ele ir pro Celtics daquela forma e, assim, olhando sem os fatores externos, claro. Mas a questão é que nada funcionou para o Kyrie em Boston, assim como também nada funcionou para o Isaiah Thomas em Cleveland. Foi um momento ruim para ambos os jogadores e uma decisão ruim para ambos os times. Isso sem falar de outras inúmeras trocas que aconteceram entre esse período desse ano que a gente teve o time campeão e de quando o Jason Tatum chegou na liga. Durante um tempo, até o Kemba Walker era visto como esse terceiro jogador que ia dar mais experiência para o time, que ia somar nos pontos também, e cara, não foi, né? Infelizmente também passou um pouco longe de ser. E esse disclaimer foi só para você ver que não, o Boston Celtics também não fez tudo certo durante todos esses anos para conseguir chegar até aqui. Cometeu erros, contratações que não deram certo, mas é assim que funciona a liga, não é mesmo? Até chegar no time ideal, você monta vários times não ideais, e foi mais ou menos assim que aconteceu com a equipe de Boston. Já com seu potencial defensivo à mostra, no dia 10 de fevereiro de 2022, o Boston Celtics trocou então Josh Richardson e Romeo Langford, mais uma escolha de primeira rodada protegida no top 4, por Derrick White com o San Antonio Spurs. Para os Celtics, o Derrick White se tornou um jogador essencial nesse time, nesse formato do Celtics jogar. Eu acho que o Derrick White ele fala muito sobre exatamente o formato do jogo do Celtics hoje, sobre como funciona a equipe. Para mim ele é parte da alma, uma boa parte da alma desse jogo, que trouxe o campeonato finalmente de volta para a cidade de Boston. Ele é um excelente defensor, ele mata excelentes bolas de 3, ele teve um peso muito grande no time ali nas finais e durante todos os playoffs. Então assim, é um cara que merece muito respeito, merece muito o salário que paga, é um contrato até barato se for parar para pensar do impacto que ele teve no jogo. E eu acho que o único problema do Derrick White em si é que ele é muito feio. Tadinho, ele é muito feio. Mas o tanto que ele é feio, ele também vem jogando bem. Já para Santo Antônio, não dá para dizer que foi uma troca tão proveitosa. Afinal, o Josh Richardson
não conseguiu terminar uma temporada por lá e o Romeo Langford acabou na G-League. Já aquela escolha de primeira rodada de 2022 acabou virando Blake Wesley. Wesley, sim, se você quiser falar sem sotaques, é Blake Wesley. Ele, assim, não é um jogador que já mostrou muitas coisas, mas ele é um cara muito novo também. Tem uma minutagem ok até para um jogador de final de primeira rodada e tem a sua importância ali na rotação do time. Eu acho que ele tende a ficar nos Spurs, eu acho que ele vai ser melhor aproveitado, eu acho que ele tem um teto legal. Não dá para dizer que, assim, é muito difícil avaliar um jogador de 21 anos e um time que está ainda em formação. Mas eu acho que essa escolha foi melhor do que os outros dois jogadores que vieram junto na troca que envolveu o Derrick White. No dia 2 de julho de 2021, Brad Stevens recebe uma promoção e é convidado para ser General Manager do Boston Celtics, assumindo então o comando como técnico geral do time, Ime Udoka, que na época era assistente técnico no Brooklyn Nets. Para uma temporada de estreia como o técnico principal, o Ime Udoka foi muito bem. Nos últimos 32 jogos da temporada regular de 2021-2022, os Celtics tiveram uma arrancada bem legal de 26 vitórias e somente 6 derrotas, chegando assim nos playoffs e só parando nas finais, onde perdeu em 6 jogos para o Golden State Warriors. Claro que uma derrota nas finais dói muito, e eu acho que o time foi bastante criticado também, principalmente pela forma que perdeu, mas no final das contas era um bom resultado para um técnico estreante. A esperança de temporadas e dias melhores era muito clara. O time estava em evolução. Porém, no dia 22 de setembro de 2022, na intertemporada, um escândalo vem a público. Ime Udoka seria suspenso por 1 ano do comando do Boston Celtics por suspeitas de envolvimento com outra funcionária do time. E aí eu não vou me estender muito no assunto, porque, enfim, investigações e temas sensíveis, etc. Mas a real é que ele nem voltaria mais a treinar o Boston Celtics. Se eu não me engano, ou depois da suspensão, ou até antes ele seria trocado para o Houston Rockets. Mas e aí? Quem assume? Quem que vai ficar no comando do Boston Celtics? A Kamala Harris? Não. Quem assumiu foi o Joe Mazzulla, assistente técnico que também estava no time desde 2019. Ele começou como interino no time, foi ganhando confiança da organização e assim ficou como técnico principal. Assim, o trabalho do Joe Mazzulla, ele era muito contestado até o momento em que o time foi campeão. A gente tem que ser sincero. Para falar a verdade, até depois ele segue sendo um pouco contestado. Mas assim, resultados, né? Foi campeão com o time, uma troca de técnico em um momento que a tendência era que desse errado, deu certo também. Agora avançando para os playoffs da temporada 22-23, o Boston Celtics sofre uma amarga derrota contra o Miami Heat nas finais da Conferência Leste. Derrotas como essa sempre geram mudanças. O sentimento no final do jogo, quando começa também a intertemporada, era único, eu acho que da maioria das pessoas que acompanham o esporte. Grandes mudanças, grandes trocas teriam que acontecer no Boston Celtics. Sempre sobra para alguém, e nesse caso sobrou para o Marcus Smart. Naqueles playoffs, principalmente naquela série, quando as coisas apertaram, o trabalho do Smart no time foi um pouco contestado. Ele vinha de um ano ganhando o prêmio de melhor defensor da liga, mas era pedido que ele contribuísse mais para a parte ofensiva do jogo também. Assim, vendo o time de hoje, vendo as outras trocas que aconteceram e como esses jogadores evoluíram, eu acho que o Boston Celtics seria campeão em 2024, mesmo não trocando o Marcus Smart? Cara, eu acho que sim. Mas não foi isso que aconteceu. Os Celtics receberam no time Kristaps Porzingis, uma escolha de 2023, no caso seria a 25ª escolha daquele draft, e uma escolha de primeira rodada de 2024, via Warriors. E é exatamente essa a escolha mais valiosa dessa troca, e a gente já vai falar o porquê. Memphis Grizzlies, o segundo time envolvido nessa troca, recebeu apenas Marcus Smart. E o terceiro time, o Washington Wizards, onde o Porzingis jogava, recebeu nessa troca Tyus Jones, Danilo Gallinari, Mike Muscala e a escolha de número 35 do draft de 2023, via Boston Celtics. E por mais que eu tenha comentado que eu acho que esse time seria campeão mesmo sem essa troca, não dá para negar que o vencedor aqui foi o Boston Celtics. O Porzingis foi um encaixe muito bem acertado. Sinceramente, eu queimei a língua. Eu não achei que funcionaria. Não só não achei que funcionaria, como eu também não achei que o Porzingis ficaria saudável e também não achei que o Porzingis jogaria bem nos playoffs.
Ele perdeu alguns jogos dos playoffs, isso é verdade. Isso eu acho que também fortalece um pouco o meu ponto de que eu acho que esse time seria campeão também sem ele. Mas a real é que funcionou, o time melhorou com o Porzingis e foi campeão. Então claramente o vencedor dessa troca é o Boston Celtics. Sobre Memphis, a gente nem dá pra medir tanto o peso dessa troca do lado de lá, né? Porque o Smart só jogou 20 jogos, sofreu com uma lesão. E o Ja Morant também sofreu com uma lesão que perdeu basicamente quase toda a temporada. Não dá para dizer muito bem qual foi o impacto por enquanto, mas a gente vai descobrir isso, se todo mundo ficar saudável, nessa temporada que começa em outubro. E o Wizards, cara, eles fizeram o que tinha que ser feito, né? Não fazia sentido manter o Porzingis. É um time que está tentando reconstrução faz um tempo, é verdade, mas está tentando, e a gente vai ver daqui a alguns anos como essas escolhas de primeira rodada e as outras que eles acabaram pegando no meio de várias trocas que envolveram esses jogadores vão se desenvolver. Não dá para dizer que assim é perdedor ou vencedor nessa troca, eles fizeram o que era preciso fazer e foi o correto para o momento do time. Dias depois de parar em Portland, envolvido em uma troca que enviaria o Damian Lillard para o Milwaukee Bucks, em uma das movimentações mais importantes para a formação desse time campeão, os Celtics trocam com os Blazers para ter Jrue Holiday no seu quinteto titular. O time Celta enviou para os Blazers Malcolm Brogdon, Robert Williams, uma escolha de primeira rodada de 2024 e uma escolha de primeira rodada de 2029 não protegida, sendo essa escolha de primeira rodada aquela via Warriors que veio na primeira troca envolvendo o Porzingis. O desempenho ofensivo e defensivo do Jrue Holiday nas finais foi algo primoroso, assim, jogou muito. E eu sou meio suspeito para falar porque eu sou muito fã do jogador. Mas assim, não é toda vez que você vê um cara que não está entre os dois principais do time concorrer a um Final MVP. Ele foi citado na conversa de Final MVP algumas vezes e assim, não seria surpresa nenhuma se ele tivesse ganho. Com todo respeito à atuação do Jaylen Brown. E só de estar nessa conversa, só de estar falando sobre esse possível prêmio, vocês têm noção do quão grande foi a atuação dele, a importância dele para o Celtics conseguir o seu 18º título. O valor do Jrue Holiday, tanto em salário quanto o valor agregado dessa troca, compensou muito pela atuação que ele teve nos 5 jogos das finais. No caso dos Blazers, eu vou seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio que eu segui para falar do Washington Wizards. Eles fizeram o que tinha que ser feito. Tinham jogadores que não faziam sentido ficar no time, como foi o caso do Jrue Holiday, porque eles são um time em reconstrução, e daqui a alguns anos a gente vai ver se isso realmente valeu a pena ou não. Só o tempo dirá, só essas escolhas dirão, se no final das contas os Blazers também vão sair vencedores nessa troca. E não é que um vai ser perdedor e outro vencedor. O Celtics, independente do que acontecer no futuro, já é vencedor, e os Blazers vão atrás aí da sua reconstrução. Por fim, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Al Horford. Tecnicamente, ele não está no quinteto titular, né? O Kristaps Porzingis ele assumiu essa posição, até porque o Al Horford já tem 37 anos. Mas ele teve um desempenho muito bom nos playoffs quando precisou substituir o Porzingis por conta da lesão. Então, assim, tirando o fato da importância que ele tem para esse elenco, ele também jogou bem quando foi necessário jogar, apesar de já ter uma certa idade avançada para a média dos jogadores da liga. No total, ele já soma 6 temporadas pelo Boston Celtics, isso contando as suas 2 passagens. Nessa segunda vez, ele veio para o Celtics através de uma troca com o Oklahoma City Thunder. Nessa troca, Boston enviou Kemba Walker, a 16ª escolha do draft de 2021 e uma escolha de segunda rodada do draft de 2025, recebendo em troca Al Horford, Moses Brown e uma escolha de segunda rodada de 2023. Essa, inclusive, foi a primeira movimentação feita na gestão do Brad Stevens como General Manager do Boston Celtics. É isso, estamos chegando no final do vídeo. Bem, finalmente, né? Passamos por basicamente 12 anos de história do time Celta até a conquista do 18º título. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e comenta aí embaixo se você quer conhecer a história da formação de algum outro campeão da NBA, tá bom? É isso, tchau, tchau, até a próxima, valeu!